Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. No último resumo foi decidido que uma equipe de elite composta pelos mais fortes e mais aptos seria formada para ir de encontro com quem está trazendo os zumbis de volta. E nesse resumo a gente vai ver essa equipe sendo decidida. Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar o like aí no vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. O capítulo 32 começa com o Subaru perguntando quem iria participar da equipe de infiltração. O papo já começa estranho porque o Hallibel começa dizendo que os zumbis que ele enfrentou em Cararag eram diferentes dos que ele enfrentou em Voláquia. O Subaru pergunta de que jeito eles são diferentes, se eles foram invocados pela mesma pessoa. E o Hallibel diz que os zumbis de Voláquia são mais fortes, mais resistentes que os que apareceram em Cararag. Ele diz que essa diferença pode ser uma questão de distância na invocação, tipo a diferença no sinal de internet dependendo do quão perto tu tá do roteador, do teu Wi-Fi. O Julius concorda com o Hallibel dizendo que os zumbis de lá eram mais fracos, mas não por uma questão de distância, mas uma questão de tempo. Os zumbis em Cararag surgiram mais cedo, e a Han complementa dizendo que os zumbis em Cararag estavam na fase de teste, e os de Voláquia são a versão final do que a Sphinx queria. O Hallibel tinha mencionado, no início da conversa, que o match entre ele e os zumbis era ruim para ele. Quando o Julius pergunta o porquê disso, o Hallibel responde que é porque o inimigo agora é um zumbi. Os Shinobis são uma força especializada no assassinato. Então enfrentar um inimigo que não morre acabou fudendo um pouco o lado do Hallibel. E outra, da mesma maneira que a lâmina se multiplicou, o Valgren também fez. Moleque, o Hallibel lutou com vários Valgren. E a gente não viu porra nenhuma. A luta dele foi do início direto pro final. Isso aí foi sacanagem. O Subaru dá continuidade à conversa dizendo que ele vai para a capital junto com a Spica e a Beatrice. Apesar do Hallibel não ser tão eficiente quanto ele poderia ser se o inimigo fosse alguém vivo, a Anastácia insiste que ele vá também. O Subaru diz que vai levar a Spica com ele, já olhando para Ren, dizendo que o coração dele vai ficar em pedaços se ela ficar puta com ele por levar a Spica pro olho do furacão. E a Ren retruca dizendo que mesmo se ela ficar puta com ele, o Subaru ainda tem a Emília para consolar ele. E ela diz isso olhando pro lado e falando baixinho. Essa parte que eu vou falar agora foi uma piadinha da Han, mas é uma piada que pode acabar mal. A Han percebeu que a Ren ficou com ciúmes do Subaru com a Emília e perguntou pra Ren se ela queria picotar o Subaru em pedacinhos. O Subaru dá aquela resposta de sempre, e a Han diz que foi uma piada, e que na verdade vários pedaços de pequenos Subarus correndo por aí seria na verdade um pesadelo. Irmão, uma galera no Reddit deu uma ideia que pode ser interessante se acontecer mesmo. Os caras falaram que o Subaru vai sofrer algo como consequência por ter usado o retorno através da morte tantas vezes em Gnum Rive. Ele até chegou a usar uma pílula de veneno para ativar o retorno, e isso foi várias vezes. E se por consequência disso, a Sphinx ressuscitar o Subaru de cada um desses loops? Minha opinião, isso não vai rolar. A Lâmina no capítulo passado tinha dado a entender que o Hallibel não seria útil pro lado dos zumbis por ser de Cararag, deixando nas entrelinhas que aqueles que não são de Voláquia não vão ser revividos, o que faz sentido. A Sphinx está usando o Muspel para ressuscitar as pessoas, e o Muspel está literalmente conectado às terras de Voláquia, então faz sentido um Subaru zumbi não ser possível. Mas com uma recente side story que saiu recentemente, bem recentemente, isso pode acabar mudando. Mas moleque, imagina, simplesmente o pior inimigo que a Aliança poderia ter. Um zumbi Subaru e com a confiança que ele tinha quando criança, usando o retorno até o talo, foda-se. Isso ia ser do caralho, e nem ia ser um Subaru tão nerfado por não ter o retorno, já que os zumbis voltam e com as memórias de quando morreram. O zumbi Subaru só não voltaria no tempo, mas caralho, essa ideia me hypou, sério. Esse autor me emociona às vezes. Só às vezes. Voltando, a Ren permite que a Spica vá junto com eles, apesar das preocupações. E vendo a Ren tão nervosa com isso, a Emília diz que vai proteger todo mundo do grupo. Nessa hora, o Otto se interpõe na conversa e pergunta: como assim você tá indo também? A Emília pergunta o porquê de não poder ir, e o Otto responde a pergunta com outra pergunta, dizendo: não é óbvio? O Otto também diz que é contra qualquer um dos membros da facção Emília indo pro lugar mais perigoso atualmente. Mas não tem jeito. O próprio Subaru pensa nisso. Ele tem que ir porque ele precisa assegurar que ninguém vai morrer em batalha. E a Beatrice diz que a magia dela vai ser útil na batalha. Ela diz que se o plano de devorar o nome da Sphinx falhar, e a Sphinx começar a se matar para escapar, a Beatrice vai usar a magia de selamento que o Julius usou no Roy Alphard. Como eu falei, se o Julius sabe essa magia, a Beatrice também sabe. Sou a favor de adicionar Lady Emília ao grupo que vai para a capital imperial. E de repente, indo contra todo mundo que estava participando daquela discussão, o Roswell faz uma declaração que pegou todo mundo de surpresa. Até a Frederica deixou escapar um quê? A Anastácia, depois de se recuperar do choque, diz que está surpresa com essa declaração e que achava que a Emília não ir era a opinião de todo mundo. O Otto diz para o Roswell elaborar o que ele disse. E o Roswell explica que a Emília seria um bom acréscimo às forças aliadas nessa operação por causa da grande quantidade de mana que ela tem. E que ela poderia simplesmente congelar tudo.
Ele acreditava que não tinha problema ela ir por causa disso, mas por outro motivo também. Subaru ficaria mais motivado se a Lady Emilia estivesse com ele, certo? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um imbecil. E não é pouco não. É a mesma coisa que foi na viagem até a Torre de Pleiades. Ele só permitiu aquela viagem em direção à torre acontecer porque o Subaru tava lá. E tá sendo a mesma coisa aqui também. Ele é um puto desgraçado. Quando a Frederica insiste que a Emilia não vá, o Rosvo diz que, para garantir a segurança dela, ele vai junto, fazer parte da equipe de ataque. A Emilia fica surpresa porque o Roswell geralmente não aparece para resolver o problema. Na verdade, geralmente é ele quem causa o problema. O Otto ia dizer que também iria para a capital com eles, mas ele mesmo se interrompe e fala pro Garfield ir junto. O Subaru então cita o nome dos que vão para a capital, e o Julius interrompe ele, dizendo que vai ficar em Garkla para proteger a Anastácia. O Subaru aceita, já que o Julius não tá errado. Ele é o cavaleiro da Anastácia. Partindo para o capítulo 33, o começo dele é uma conversa entre o Gustav, o Hydra e o Abel. Eles estão numa sala discutindo sobre tudo o que está acontecendo, e sobre o fato dos gladiadores terem se rebelado contra o Império. Depois de um pouco de conversa, o Hydra pergunta o que o Abel vai fazer com o Subaru depois de a guerra acabar. E o Abel responde que o que vai acontecer com o Subaru não é de responsabilidade dele, que ele não tem controle sobre isso. Depois do Gustav e do Hydra terem saído da sala, o Abel reflete sobre a conversa e sobre como o Gustav está mais falante, e sobre como o Subaru conseguiu fazer até mesmo o extremamente leal Gustav Morello colaborar com um plano para usurpar o Imperador. E diz que ele realmente é incapaz de ler o Subaru. O Abel também pensa que depois disso e de tudo o que ele fez até agora, fica até difícil de não pensar que o Subaru é um profeta. O Abel começa a pensar em quem mandar para a equipe de ataque, quando a médium abre a porta e invade o quarto dele. E ela só foi para pedir para fazer parte da equipe de ataque. O Abel deixou. Foi isso o capítulo 33. Partindo para o capítulo 34, algumas pessoas se despediram dos que ficaram em Garkla, e o Subaru tem uma última conversa com o Waits, o Hydra e o Ryan antes de ir também. O Waits tenta se esconder na carruagem, mas ele logo é descoberto. E em pensamento, o Subaru decide contar a toda a verdade sobre o príncipe herdeiro quando ele voltar. Isso eu acho que vai ser foda, essa distância entre eles. No arco 6 a gente viu que o Corleones tinha uma distância limite. A Emilia chegou no topo da torre e o Subaru parou de sentir ela. Então eles não vão mais ter o buff do Corleones lá. Aí beleza, tá o pessoal entrando na carruagem que vai levar a galera pra capital. E a Ren e a Katia vão ver eles partirem. A Katia fala como o Jamal era insensível com ela. Ela tinha acabado de perder o marido e o irmão dela fala que vai morrer com estilo pelo Império. Isso deixou a Katia putaça. A Ren também estava super nervosa pelo Subaru. Ela viu as carruagens partindo e, instigada pela Katia, grita que é melhor ele se explicar quando voltar. Se explicar sobre quem ele é. E que até que ele volte, ela não vai perdoar ele. O Subaru já tinha a Emilia e a Beatrice. E mesmo assim estava desesperado para proteger a Ren. E mesmo se arriscando pelo Império e por ela, a Ren ainda não sabia o que o Subaru era para ela. A Ren não tinha certeza de que o grito dela alcançou o Subaru. Mas no final desse capítulo, ela viu a mão dele dando tchau para ela. É isso. A formação da equipe foi concluída e agora eles estão indo. Na equipe de ataque estão Subaru, Spica, Beatrice, Emilia, Garfield, Roswell e Halibel representando o lado do reino. E o Abel, a Medium e o Jamal representando o lado do Império. A batalha final vai começar e vai ser louco. Mas enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.